Olá, povo de Deus, terça-feira, 4 de outubro de 2022, São Francisco de Assis, 27ª semana do Tempo Comum. A nossa leitura de hoje é a partir de Gálatas 1, de 13 a 24 e Lucas 10, de 38 a 42. Irmãos, certamente ouvistes falar como foi outrora minha conduta no judaísmo, com que excessos perseguia e devastava a igreja de Deus e como progredia no judaísmo mais do que muitos judeus de minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, se dignou revelar-me o seu Filho, para que eu o pregasse entre os pagãos, não consultei nem carne, nem sangue, nem subi logo a Jerusalém para estar com os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia, depois voltei ainda a Damasco. 3 anos mais tarde fui a Jerusalém para conhecer Cefas, fiquei com ele 15 dias. E não estive com nenhum outro apóstolo a não ser Tiago, irmão do Senhor. Escrevendo estas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Ainda não era pessoalmente conhecido das igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas tinham ouvido dizer que aquele que antes nos perseguia está agora pregando a fé que antes procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Luiz Alonso Scheckel, o exegeta espanhol, nos ajuda em nossa reflexão de hoje. Diz ele: judaísmo designa a concepção doutrinal, a espiritualidade e o modo oficial de proceder dos judeus de então. É uma forma posterior, cristalizada, da religião e religiosidade de Israel. De algum modo se opõe à comunidade de Deus ou igreja. Paulo exacerba a distinção e oposição. As tradições paternas abarcam o Primeiro Testamento e, de modo especial, suas interpretações oficiais dos doutores letrados, rabinos. Paulo teve um chamado repentino e se tornou um zeloso cuidador da fé recebida. Descreve sua vocação como um chamado, a exemplo de Jeremias antes de nascer, embora chamado tarde. Isso significa que toda a etapa anterior tem sentido e fica englobada num projeto divino, e que sua vocação deve ser uma ruptura significativa, exemplar. O começo da etapa decisiva e prevista. Essa mudança é realizada por uma revelação da pessoa de Cristo. Jesus de Nazaré não é um proscrito, e sim o Filho de Deus. Essa revelação é ao mesmo tempo sua vocação como mensageiros pagãos. Paulo quer sublinhar aqui sua independência de fontes humanas, sua dependência direta de Jesus. Essa informação que Paulo nos dá de ter ido à Arábia antes do episódio de Damasco nos é totalmente desconhecida. Sua ida a Jerusalém para se encontrar com Cefas, Pedro, foi por curiosidade, não para aprender algo mais sobre Jesus e tudo o que ele tinha recebido em revelação. Tiago era um personagem muito importante e influente. Paulo também o conheceu. Desta forma, Paulo se justifica junto aos Gálatas e se autocredencia para a missão, rebatendo todos os que lhe faziam oposição na região da Galácia. Lucas 10, 38 e 42. Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava sua palavra.
Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Frente a este evangelho de hoje, uma primeira impressão que temos de tirar de nossa mente é a de oposição entre contemplação e ação. Precisamos viver numa ação contemplativa e numa contemplação ativa. Quando Jesus diz a Maria que ela escolheu a melhor parte, Jesus quer ajudar a Marta a dar um passo na concepção machista da época, que a mulher não estava reservado o direito de ser discípula, de se dedicar à palavra. Jesus não desvaloriza o trabalho da mulher nos cuidados da casa, mas afirma que há uma outra possibilidade para ela, isto é, dedicar-se à palavra e se tornar discípula. O fato de Lucas dizer que foi uma mulher que recebeu Jesus em sua casa já é algo revolucionário na época, pois o mestre da lei certamente faria outra escolha. Jesus se dá bem com as mulheres, sabe valorizá-las e abre espaços para que ocupem lugares antes reservados apenas aos homens. Porém, Jesus tem precedentes, pois os profetas também souberam se hospedar em casa de mulheres, como Elias, Eliseu. Se os doutores da época não explicavam a lei às mulheres, Jesus revela que veio para dar vida e ensinamento. Essa vida é o único necessário. Sua doutrina há de ser ouvida. Nas sociedades capitalistas, convencionou-se fazer uma divisão do trabalho, tratando o homem como provedor e a mulher como doméstica. Para Jesus, a sociedade não devia funcionar assim, mas haveria igualdade na distribuição das funções entre homem e mulher. Jesus apontava para uma outra sociedade que até agora buscamos e não conseguimos edificá-la. Celebramos hoje São Francisco de Assis, que nasceu em 1181 ou 182, filho de um rico comerciante. Francisco sonhava tornar-se um cavaleiro. Desviado desse ideal, procurou com persistência vontade de Deus. O encontro com os leprosos e a oração diante do crucifixo na igreja de São Damião levaram-no a abandonar a família rica e a iniciar uma vida evangélica penitencial. Bem depressa o Senhor lhe deu irmãos dispostos a viverem o evangelho em fraternidade. O Papa Honório III aprovou a regra e a vida dos frades menores. Em 1222, o Papa Honório aprovou a regra e a vida dos frades. Em 1226, Francisco faleceu e foi canonizado 2 anos depois, 1228. Francisco de Assis foi um daqueles pequenos que receberam de coração aberto e disponível a revelação de Jesus como filho muito amado do Pai. O Evangelho tornou-se a única regra da sua vida, regra que também propôs àqueles que se lhe quiseram juntar como irmãos. Para Francisco, tudo se resumia à relação com Jesus no amor. Numa época em que os homens da igreja procuravam riquezas e grandezas, Francisco quis permanecer pobre e pequeno diante de Deus e dos homens. Por causa disso, nem aceitou ser ordenado sacerdote, permanecendo simplesmente irmão entre os irmãos, como o mais pequeno de todos, por amor do Senhor.
e grande amigo da natureza. Francisco é padroeiro dos ecologistas. Um beijo no seu coração.